E o terceiro item, e aí um pouco contraditório nesse contexto, como é um ser individual, o ser humano também, quando ele começa nessa socialização, ele está preocupado com a sua reputação, né? E aí sim, uma espécie de desejo de ter glória entre os outros seres humanos, que é também, aí seria o aspecto não negativo do medo, mas seria talvez um pouco o aspecto positivo do sujeito querer ser reconhecido, uma espécie de querer ser reconhecido, ter reputação perante as outras pessoas. Enfim, isso faria o ser humano aderir ao pacto, tá? A insuficiência do estado de natureza para criar o que nós chamamos de estado com letra maiúscula, o estado civil, ou propriamente a lei civil que justificaria a relação dos seres humanos. Mas nessa necessidade de sobreviver, né? E essa necessidade de sobreviver e essa noção de que o ser humano precisa se autopreservar, né? Ele está com a necessidade dessa autopreservação. O interesse pessoal para Hobbes sempre está acima do interesse social, né? Isso é interessante, tá? Aqui aproximamos sutilmente de John Locke, que nós vimos já num outro vídeo. O forte individualismo, com a diferença que, para John Locke, o individualismo pode se estender dentro de um estado que vai justificar essa condição natural. Para Hobbes, que ele é extremamente individualista, o sujeito ele precisa abrir mão dessa sua natureza, ele tem que negar a sua natureza e aderir a um pacto social. Só que aqui é interessante, esse pacto social, o interesse pessoal sempre está acima do interesse social. Só que enquanto que ele vive sob aquelas leis, sob aquele soberano, ele precisa abdicar disso. Tá? E aqui existe uma coisa interessante, já, que é a ideia assim. Se eu vivo numa sociedade organizada, em que eu abri mão do meu interesse pessoal em nome do soberano, dessa paz, dessa segurança, dessa tranquilidade que vai oferecer, numa situação em que é legítimo, então, o Estado ser, inclusive, injusto contra os indivíduos. Porque o ser humano abriu mão do seu direito natural, do seu individualismo, em nome do coletivo. Mas o que acontece? É legítimo sempre eu voltar a um estado de natureza. E aí a coisa começa a ficar muito com sentido, tá? Por exemplo, assim, eu vivo numa sociedade em que, em algum momento, eu vou sofrer sanções daquela sociedade, uma coisa, de repente, não lícita que eu tenha feito naquela regra da sociedade. E é legítimo o Estado, inclusive, de forma absolutista, e podem imaginar todo o grau que o absolutismo tem, inclusive atentar contra a minha vida. É legítimo o Estado fazer isso, mas é legítimo também, olha que legal aqui, é eu descumprir esse pacto quando ele não me convém. Ou seja, quando o Estado não garante mais a minha segurança e a minha individualidade, eu faço o quê? Eu suspendo o Estado por natureza e eu volto a um estado natural. Aqui eu gostaria de fazer assim, uma comparação. Alguém que cometeu cometeu um crime e a polícia está perseguindo ele. Quando ele volta a esse estado natural, ele não tem mais regras nenhuma. Tá? Alguém fugindo da polícia, ele não tem mais sinal de trânsito, ele não tem mais propriedade privada, ele não tem mais respeito pela vida do outro, porque ele está dentro de uma sociedade, ele abriu mão do pacto e ele voltou a um estado natural. E no estado natural, ele vai tentar sobreviver, essa é a regra, e isso eu acho que Thomas Hobbes é muito atual, ele vai tentar sobreviver a qualquer custo. Mas daí, quando ele faz isso, ele voltou ao estado natural. Ele não pode confiar em mais ninguém. Ele não tem mais a regra, ele volta à regra do medo. Regra do medo é... Oi? Não, a regra do medo pode continuar. Daí eu...
ele volta a esse estado natural em que ele não pactua com ele não pode mais confiar em ninguém, ele não tem mais garantias nenhuma. Ele volta, e aí eu queria só, de repente, ficar interessante como esse estado natural é uma coisa contemporânea pela qual nós vivemos, que mesmo pessoas vivendo sob julgo da sociedade, elas ainda têm momentos em que elas voltam ao estado natural. O estado natural elas ainda não cumprem o pacto quando não lhe convém pelo interesse, ou seja, a ideia de que o interesse pessoal, a autopreservação está acima do estado de natureza. Isso também acontece pela escassez, vamos dizer assim, pela competição que o mundo tem, e o ser humano quer ficar no estado natural porque ele deseja poder, ele deseja bem, e a garantia da paz dele fruir, curtir os bens, o fruto do seu trabalho, só é possível dentro de uma sociedade pactuada. Não é, por exemplo, alguém que conseguiu bens num estado natural, infringindo a propriedade privada, ele não tem garantias nenhuma de que ele vai poder gozar dos benefícios de sua condição. E ele vai ter que desconfiar o tempo todo, no estado de guerra, que todas as pessoas... a gente poderia pensar assim, talvez, ousadamente, o crime, né? Uma quadrilha, enfim, eles precisam ter um medo constantemente como sendo a mola motriz que faça as pessoas, aquele grupo, pactuar, respeitar aquilo que é do líder, enfim, mas é o medo que move eles constantemente. O que poderíamos conversar em algum momento é quanto estável isto é, mas o estado natural para Hobbes, ele nunca é garantia de nada. Ele sempre é individualista, e eu nunca tenho certeza que se alguém que está subalterno a mim, sei lá, naquele pacto, sei lá, aquele pacto maléfico que nós vamos estabelecer, se ele vai garantir e vai manter isso. Como ele está num mundo de estado natural sem garantias nenhuma, ele foge, ele pode também se rebelar contra o poder. Tá? Enfim, é um estado individual, e aí existe uma coisa que é muito interessante aqui, que é a ideia da racionalidade humana. Essa desconfiança, esse medo do ser humano, faz com que ele, de repente, chegue no momento em que ele seja irracional. E a racionalidade dele aqui, e eu gostaria de dizer assim, aqui que eu acho que Thomas Hobbes é muito, muito contemporâneo no capitalismo, que é a teoria das escolhas racionais. O ser humano sempre faz escolhas do menor mal possível naquelas condições. A racionalidade dele aqui é uma racionalidade preventiva. Por medo, se eu tenho medo de que alguém possa me atacar, usar um chavão, um clichê, a melhor defesa é o ataque. Então eu tenho que me antecipar, há uma racionalidade nisso, tá? Talvez nós poderíamos falar de uma racionalidade instrumental e perversa, né? Mas a ideia é assim, se eu estou com medo e eu sei que alguém quer me atacar, a melhor coisa que eu posso fazer é atacá-la primeiro, né? É atacar, é tentar, e por isso esse atacar antes faz com que as pessoas, para ter a mínima garantia, siga as regras de um contrato, de um pacto social. Isso é muito interessante, porque a ideia do pacto social, eu gostaria de assinalar, é muito interessante em qualquer relação humana, no estado contemporâneo. Sei lá, eu negocio um bem com alguém, com uma outra pessoa, sei lá, a gente faz um contrato, um trato, sem contrato, de compra e venda de alguma coisa, e eu não pagar, o Estado é essa força neutra que vai determinar quem tem razão. Ele vai ter esse direito social de justificar como é legítimo ou não. Eu posso discordar que, minha condição, no meu interesse particular, de vez em quando, o Estado não é justo. Não é justo, sob o meu ponto de vista individual, do meu interesse. Isso é normal acontecer. Mas ele é um elemento exterior, com toda a sua estrutura institucional,
que vai emitir juízos acima dos indivíduos diretamente envolvidos. Então, por exemplo, se na Idade Média duas pessoas tivessem uma desavença, eles faziam, não, nós vamos fazer um duelo. E sobreviva o melhor. Esse duelo era legítimo quando não se tinha Estado. Agora, nesse nosso Estado, com o Estado legitimado, o duelo, o acerto de conta entre duas pessoas precisa ser mediado e legitimado por uma instância superior. Eu lembrei agora de um reino na Idade Média, mas assim, ó, não me pergunte o reino, mas eu sei que era que se o homem e a mulher brigassem, eles poderiam ter uma oportunidade para fazer uma luta. E daí era o homem dentro de um buraco com uma mão amarrada e a mulher em cima, aí os dois saíam para briga. Aí, tipo, se o homem traísse a mulher ou batesse nela, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E daí eles teriam esse duelo. Assim, olhando assim, ele não é justo, né? Olhando assim, ele não é justo. Mas olhando para, por exemplo, o que o Estado impôs, que é uma regra, aí beleza. Aí a gente não tem como questionar, né? Isso. Agora, olhando assim, tá louco, não é justo. Mas, por exemplo, o homem traiu a mulher. E daí amaram o braço dele e ele dentro de um buraco, só com a cabeça para fora. Eu não lembro que reino que era. E ela poderia descer o cacete nele. Lógico, né? Porque ele enganou ela. Mas é mais ou menos assim. Aí, naquela tua frase lá, por exemplo, o Estado, ele não te dá garantia das coisas. Então, você tem o direito de se levantar e ir contra esse Estado, se ele não te dá garantia, né? Aí, isso é meio base para a independência dos Estados Unidos, por exemplo. Assim. Ele é base para várias outras independências. Mas nesse período agora na escola, a gente está estudando essa parte da independência dos Estados Unidos. E é interessante porque eles usam essa base, né? Já que o Estado, a metrópole, né, não está nos representando enquanto colônia, nós temos o direito de tentar uma certa independência. Primeiro eles queriam lá uma independência econômica, depois política, e depois se torna um Estado completamente independente. Isso, né, acontece. Aí, então, eles usaram dessa ideia do Thomas Hobbes, por exemplo, que é 200 anos depois, mais ou menos 200 anos depois, eles pegam essa ideia, lógico, pegando outros filósofos iluministas como base, né, principalmente John Locke, até o Adam Smith, pouco, se eu não estou enganado, e daí eles pegam, e esse pensamento vem desde o Thomas Hobbes, eu achei bem interessante. E, só para dar mais um exemplo, da questão do estado de natureza, né? De novo, ó, não lembro o país. Pode ser que seja a Alemanha, se eu não estou enganado, que hoje em dia, fugir da prisão não é considerado crime. Não é considerado crime fugir da prisão na Alemanha. Por quê? Porque o homem, ele tem o direito de lutar pela sua liberdade. E isso entra até na questão do estado de natureza. O homem é livre. Então ele não pode ser condenado por fugir da cadeia. Ele não vai ter uma pena por tentativa de fuga. Na verdade, tentativa não, né? O sucesso na fuga. Ele não vai ter. Porque o homem tem direito de fazer isso. E isso é uma lei que existe hoje. Eu tenho quase certeza que é na Alemanha, tá? Mas enfim, aí vocês que estão assistindo podem dar uma pesquisada e corrigir. Então, o homem pode fugir da cadeia. Ele não vai ser condenado por isso. Ele vai ser pego, vai ser preso de novo, mas condenado, uma nova condenação não tem. E aí vem de encontro aquilo que tu estava falando, em determinado momento, dentro de uma sociedade organizada, o homem ainda tende a querer voltar a um certo estado de natureza, né? Pensando no caso da sobrevivência. Certo? Isso. E é interessante isso, já caminhando para esse arredondamento e já análise contemporânea do pensamento de Hobbes e como ele é reflexo nos dias atuais. É muito interessante que esses filósofos, primeiro que ele tem com John Locke, a ideia do individualismo é comum entre eles. Então eles chegam a teoria completamente diferente, mas ambos são teóricos em que do movimento do renascimento, que é a ideia do humanismo, ser humano no centro do universo, centro do universo, ser antropocentrismo, agora focado, segundo Hobbes, na razão humana. Essa é a característica do iluminismo, então a sofisticação dos princípios renascentistas, cai a diferença na capacidade
racional do ser humano, né? E isso é só que a teoria social que ambos vão constituir são completamente diferentes, tá? Um justifica pelo medo e outro pela potencialização das capacidades. Por isso que eu disse, quando ele diz que a mãe dele deu à luz ao medo, a ele e ao irmão gêmeo dele, que é o medo, né? Isso vai transversar todo o pensamento político dele, e ele mostra de uma forma bastante cruel uma condição humana, talvez pudéssemos usar aqui um termo, uma natureza humana não somente boa, tá? Que depois a psicanálise de Freud vai mostrar que essa condição natural, nós somos propensos por interesses particulares, emocionais, a não ser seres políticos e éticos completamente. Então, ele não está preocupado em montar um mundo ideal de seres humanos que vivem no paraíso. Ele está preocupado em justificar esse mundo real. E essa descortinação do ser humano não só como bom, que Maquiavel já começou, e isso leva ao nome de Maquiavel, maquiavélico, parece que ser um sinônimo de maldoso, mas é a ideia de que o ser humano é um ser com paixões, e as paixões levam-nos, por interesse particular, a cometer atos, né, de querer sobreviver, né, de querer legislar ou lutar pela sobrevivência. Isso é uma coisa muito interessante aqui, que é um dos paradoxos da filosofia política, em Thomas Hobbes, que é a ideia da racionalidade subjetiva individual em oposição a uma espécie de irracionalidade coletiva. Tá? Eu lutar em benefício próprio, né, uma racionalidade ligada às paixões, né, lutar por interesse próprio, querer meus benefícios particulares, pode levar, ou normalmente leva, a um conflito de interesses sociais. E esse conflito de interesses sociais, segundo Hobbes, não pode ser dado baseado no individualismo. Mas enquanto o ser humano fizer um pacto em nome de querer sobreviver, vamos dizer assim, em nome de um mal menor, ele abre mão do medo que ele tem. Então ele abdica do seu interesse particular, do seu individualismo. Mas quando, assim, vamos dizer assim, o individualismo extremo dele é a ideia de que ele abre mão do seu interesse particular em nome do interesse coletivo. Mas ele tem que abdicar dos seus interesses. E essa abdicação em nome do soberano faz com que o soberano possa fazer atos completamente ilícitos. Está justificado socialmente esses atos ilícitos do soberano, em nome do bem coletivo e social. Então, se ele quiser, por exemplo... Bem maior, né, Ivan? Isso, eliminar um sujeito que está impedindo, por qualquer razão que seja, em nome do Estado está justificado. Claro que o sujeito que vive naquele Estado, ele vai dizer, não, eu não concordo com isso, eu volto ao meu Estado natural e essa sociedade não me representa. Isso sempre é legítimo. Né? Então, assim... Eu lembro agora daquela questão do ostracismo em Atenas, daí, né? Que era feita a eleição para tirar uma pessoa da cidade se ela estava atrapalhando a cidade. Banir da convivência. Aí ele era exilado, né? Ele era exilado. Isso. Hoje isso acontece só na CBF, né? Só a CBF, não, a FIFA, que vai banir jogadores de futebol, pessoas... existe o termo, o banir alguém de algum convívio, ele não existe normalmente numa sociedade, no Estado brasileiro, não houve alguém ser banido da convivência. É engraçado que perde o direito econômico, mas não perde o direito político, né? Os caras da CBF são banidos da CBF, mas eles continuam mandando. Então é engraçado isso. Mas enfim. Isso. E assim, então, para finalizar essa apropriação de uma racionalidade coletiva se dá abdicando de uma racionalidade individual.
Então, abdicando dos interesses particulares. Mas essa abdicação só é no pacto, nesse contrato. Ela nunca é, o ser humano nunca abre mão pessoalmente do seu interesse particular. Ele é um abrir mão na convivência social para garantir a paz. Mas pessoalmente o sujeito não consegue abrir mão de suas paixões, de seu interesse particular. Ele só suspende ele para a convivência, porque naquela racionalidade instrumental ele acha que ele pode ganhar mais que a segurança, gozar o fruto dos seus bens, a paz, a esperança do trabalho, o conforto, tudo isso. Ele, vamos dizer assim, ele coaduna, mas sempre é um poder temporal. Ele sempre faz isso durante um certo tempo, o contrato, e não definitivamente. Definitivamente ele ainda pode, volta e meia, voltar ao estado natural. Para a gente finalizar essa parte aí, é mais ou menos assim, né? Eu vou dar um exemplo aí, daí tu me corrija aí se eu estiver errado. É mais ou menos assim. Os dois indivíduos, eles podem viver sem um estado organizado, só que vamos supor que são dois que querem ser comerciantes. Beleza? Beleza. Não tem uma organização política para guiá-los. Então, esses dois comerciantes eles vão se atrapalhar. E os dois perdem. Aí vem o Estado e ajuda a reorganizar essa sociedade, onde os dois comerciantes eles se odeiam. Um quer ser mais que o outro. Só que como eles estão em uma sociedade organizada, eles vão conseguir crescer. Talvez um cresce mais que o outro, mas eles não tendem a se atrapalhar. Porque agora tem uma sociedade que está impedindo isso. Um conjunto de regras está impedindo. Então, assim, eles estão convivendo os dois juntos? Sim. O que a gente pensa que é uma sociedade harmônica, na verdade, é uma sociedade baseada num grupo de pessoas baseada no egoísmo, na individualidade ainda, né? Então, esse crescimento na sociedade baseado em Thomas Hobbes, ele é um crescimento onde eles procuram conviver junto para obterem vantagens individuais. O que antes, se é um mundo sem regras, no estado da natureza, né? No estado da natureza, eles não iam conseguir ter esse crescimento. Isso. Então, mesmo organizado, continua sendo individual. Isso, o individualismo, só que ele, nessas concessões, ele abre mão de algumas coisas, uns ímpetos mais imediatos, né? E uma outra coisa interessante é que ele é um absolutista. Ele não está achando que o soberano que vai ocupar o cargo esteja dentro do contexto social. Tá? Para Hobbes, existe o pacto social, o contrato social, e o soberano está acima do contrato social. Ele não está subjugado às regras do contrato. Ele é o cara que vai mediar o contrato. Então, quando isso é personificado, o Estado é personificado na mão de uma pessoa, do soberano, ele está acima disso, ele é a lei que vai determinar. E a pergunta que precisaria, de repente, fazer em algum outro momento é: e esse soberano também é submisso às suas paixões? É assim mesmo, ele também é submisso às suas paixões, mas em nome dessa segurança, existe uma linha de corte, algumas linhas de corte, por exemplo, eu dei algumas, mas a outra linha de corte é assim: se, por exemplo, teu Estado, teu governo não te dá segurança de vida, você não é mais obrigado a pactuar com ele. Ou você não pactua com o soberano, mas pactuar com os outros seres humanos e estar subjugado à esfera do soberano. Então, por exemplo, se um país não te dá segurança, você não é mais obrigado a obedecer às regras daquele país. Enfim, algumas coisas assim. Que seria, em alguns movimentos contemporâneos, muito atuais ainda, a ideia de abrir mão desses interesses por insegurança. Eu queria te perguntar sobre a questão da própria organização desse Estado, segundo Thomas Hobbes, e daí a gente já vai encaminhando para o final. Bom, já ficou claro, eu acho, né? Foi falado várias vezes sobre a questão que ele achava que a monarquia absolutista, sem a intervenção da Igreja, né?
Era uma monarquia absolutista sem o chamado poder divino dos reis, mas só pela força do medo e tal, o poder absoluto. Mas ele tem alguma coisa assim, além disso, ele tolera uma assembleia, ele tolera, né, uma assembleia, alguns representantes abaixo do rei. Abaixo do rei, assembleias e organizações, sim, mas elas nunca podem querer. O pacto é feito, talvez ficar mais claro, o pacto é feito entre súditos. O soberano nunca é obrigado, ele nunca pode pactuar entre. Então, as assembleias, elas valeriam somente para as pessoas da assembleia ou que estivessem naquela estrutura social. Porque o soberano, ele é a própria, ele é a personificação do próprio pacto, e ele não poderia acordar. Então, assim, isso sofistica Maquiavel. Ele poderia até prometer fazer acordos, mas ele, na função dele, não é obrigado a seguir acordo nenhum. Ele precisa, o que aqui está em jogo, ele precisa garantir a segurança dos seus súditos, a estabilidade do seu Estado, custe o que custar. Inclusive, o Hobbes tem uma passagem muito ligada à formação das monarquias nacionais, que é a ideia de que é uma espécie de protetor do seu povo, né? Ele precisa garantir a proteção dos seus comandados, e ele não pode entrar em nenhum momento, em nenhum tipo de contrato com os seus guardiões. Então, para fazer a amaração... Com os seus guardados. Sim, sim. Então, para fazer a amaração lá com o começo do vídeo, é aquele negócio, né? Ele era contra as ideias do Carlos I na questão que se refere que o Carlos I achava que ele era a favor da questão do direito divino dos reis. E ele era completamente contra uma monarquia constitucional. O Thomas Hobbes, então, ele pensava que a monarquia tinha que ser absolutista, mas descaracterizava completamente o direito divino dos reis, e não era extremamente necessário uma assembleia, alguma coisa assim. Até poderia ter, mas ninguém acima do rei. E ninguém acima, e ninguém com a capacidade de se mobilizar para ficar acima, né? Acho que isso é uma amaração interessante. A estratégia como é uma sociedade individualista, a estratégia do soberano é manter os súditos individuados, sozinhos, para não criar pactos, né? Isso até hoje é muito forte, assim. Se você pegar um estado que nem o Brasil, qualquer organização que quiser criar um Brasil, uma outra organização social, atentar contra a soberania nacional, inclusive internamente, é considerado um dos maiores crimes contra a pátria. É você atentar contra a soberania nacional. No caso, claro, aqui em outros termos, o soberano, né? Nesse caso. Mas então tá. Bom, não sei se tem mais algum comentário final aí sobre Thomas Hobbes. Quer comentar um pouco ainda sobre isso? Não, eu vou só, para quem acompanhou o vídeo até agora, eu vou fazer só o resumo das 3 partes que nós fizemos, para deixar sintético. Nós vimos na primeira parte um pouco sobre o contexto histórico e o nascimento de Thomas Hobbes, a ideia do medo e de que ele justifica um Estado absolutista sem a participação da Igreja e sem esses privilégios. Na segunda parte, nós vimos o estado de natureza, que é uma condição natural de justificativa através do medo, do pacto social ou do contrato social. E aí nós temos a inauguração, e Thomas Hobbes é o primeiro grande contratualista, né, da filosofia política. E no terceiro momento a gente viu um pouco sobre o pacto social e sobre a possibilidade, sobre essa necessidade do soberano estar acima do pacto social, e de como há uma necessidade dos súditos temporariamente concederem algumas coisas, abrirem mão de algumas condições naturais dele em função dessa sociedade, dessa racionalidade coletiva. E tudo isso transversado num princípio muito racional, que é
a teoria das escolhas racionais do menor mal possível que possa lhe acometer. Tá bem? Espero ter ajudado. Desejo a todos um bom proveito e até uma próxima. Valeu, então, pessoal. Agradeço. Só para lembrar que dicas, comentários, correções, qualquer coisa, podem colocar aí nos comentários do vídeo. Beleza? Quero agradecer ao professor Ivan. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.